Rotep Família, voltando aqui com a live, que é a Catiúcia Ribeiro, filósofa preta, falando sobre filosofia africana, e tudo é filosofia no sentido, né? Tudo tem uma concepção de pensamento, de desdobramento, né? Tanto no campo social, antropológico, arquitetônico, enfim. É uma gama muito grande, muito vasta. E esperar aqui ver se a irmã entra aqui, né? Pra gente chamar ela já e retomar essa live sobre filosofia africana, sistema de mistério, Egito, Maat, Kemet, Imhotep e tudo que se permeia a nossa concepção de mundo, de valores africanos no centro aqui já. E a live vai ficar salva, vou tentar salvar, vai ficar aqui 24 horas, depois eu vou ver se consigo botar ela no canal no YouTube. Tá, mas voltamos. Filosofia africana, estava conversando com a galera aqui, Maat, Kemet, né? Sistema que é o melhor define a nossa comunidade, no sentido de ver o melhor bem-estar para todos, né? Não jogar responsabilidade nunca para nenhum, né? Sempre é a comunidade que tem que... Irmão, assim, estudar filosofia africana é você mudar o paradigma de como você vê o mundo, né? Nós operamos dentro de uma lógica de um sistema ocidentalizado. Enfim, que é como o mundo foi colonizado. Então, quando Sim. você está estudando filosofia africana, você tem que partir de um berço que não é mais um berço norte, você vai partir de um berço sul. Na medida que você parte de um berço sul, você já não universaliza mais as suas concepções de mundo. Então, não tem mais um princípio único, universalizante, singular. Aí o Mongobi Ramose nos convida numa perspectiva de pluriversalidade. Você tem uma perspectiva pluriversal que você consegue entender que não existe um modelo para nada. Existem modelos, né? Se existem modelos, existem formas, existem perspectivas e existe pluralidade, né? E aí, quando porque muitas das vezes as pessoas, eu tenho percebido muito isso, né? As pessoas querem discutir filosofia africana, mas quando você está discutindo filosofia africana, você está, sobretudo, mudando o paradigma de compreensão de mundo. E aí, mudar o paradigma é uma questão que o Molefe Ketchachante traz, que é morrer. Morrer para o Ocidente e nascer dentro de um princípio filosófico africano. E aí você vai entender que práticas e ordenamentos e perspectivas a partir de Maat, da partilha, desse requete, desse exercício espiritual de lapidação da palavra, de escuta do coração, é um exercício de partilha de amor. E é um amor como partilha. Aí você começa a ter uma outra dimensão de mundo. Aí não tem como você... Se você se debruça isso, se você entende isso, você não pode mais condicionar o seu mundo a partir do Ocidente. Então não tem como você olhar para um fenômeno de violência como foi o fenômeno da colonização e os impactos que ela teve na construção e na compreensão do ser e do sujeito, na ontologia do ser. A ontologia do ser africano, ela é formada e moldada dentro de uma perspectiva ocidental. A filosofia africana te convida para um processo de reontologização. Ontologia vem de untu, que vem de ubuntu, vem de ontologia. Então, é um princípio de organização que é totalmente ancorado na perspectiva africana. E aí, quando você pega, por exemplo, a questão do homem preto, quando você pega a questão do machismo, você tem que fazer o exercício de suspender o seu juízo dentro desse modus operacional ocidental, por mais difícil que possa ser. E como diz o mestre Jairo Pereira, você tem que pensar o que éramos, o que fomos, o que fizeram de nós, e a filosofia africana chega para te perguntar o que nós podemos vir a ser. E aí é uma filosofia que, quando você volta em Kemet, você traz um conhecimento de quase 1000 anos, e um conhecimento de quase mil anos, não, conhecimento de milhões de anos, você traz esse conhecimento,
você reintegra esse conhecimento para pensar um modelo de mundo. Então, a filosofia africana, ela não... O Diop diz uma coisa, que você não tem que conhecer a sua história. Ele não fala com essas palavras, mas é isso. Você não tem que conhecer a sua história como um curioso. Você tem que conhecer a sua história como uma possibilidade de organizar e reformular a sua própria história. Perfeito, então, é por isso exatamente que a isso. filosofia africana ela é tão negada, ela é tão despotencializada. Porque você traz um modelo de mundo que não é mais um modelo ancorado no Ocidente. Aí você consegue chegar para esse irmão e falar assim, qual o modelo de homem que você está tentando imprimir? Só que essa discussão ninguém quer fazer, por quê? Porque você opera dentro de uma agenda hegemônica, generificada, que não está querendo a solução de um povo. Que não está querendo um processo organizacional de um povo. Né? Eu vendo tua live com o irmão Gabriel, e vocês falaram assim, é construir família, é manter nossa continuidade. Aí você vê uma agenda que despotencializa a nossa continuidade, que despotencializa a nossa família, que deslegitima práticas de manutenção da comunidade como a gente vem operando. Né? Porque a gente estava ali fazendo a live e a gente via todos os ataques que vinham, tá ligado? E a gente está tentando... Isso é filosofia africana. Filosofia africana é você trocar a chave. E se você troca a chave, o que você entende como absurdo não é absurdo porque você parte de um outro paradigma. A poliginia é isso aí. Você acha que é um absurdo porque você quer olhar para a poliginia dentro de uma perspectiva filosófica branca. Você quer olhar o problema do machismo dentro de uma perspectiva ocidentalizada. Você quer ter um modelo de relacionamento monogâmico dentro de um princípio judaico-cristão. Então, a gente está falando de uma troca mesmo. É por isso que você vai precisar morrer para renascer num processo de reontologização. É uma outra perspectiva de mundo. Porque nós estamos configurados dentro de um modelo de mundo que é estritamente ocidental. E o Ocidente, ele é danoso, ele é violento, ele é, sabe? Ele é narcisista. Tudo que ele pensou só para ele mesmo. Então, como que eu vou chegar agora, irmão? Vou tentar pensar um problema da justiça. Fui professora da escola de magistratura durante muito tempo. O sistema jurídico não opera em Maat. O sistema jurídico opera em Kant. Então, quem são os seres que não são humanos? Quem é que vai ser mais preso no mundo? Isso é um projeto também, né, Kátia? É um projeto, literalmente. Né? Total. Afastar esses homens é um projeto. A família é muito potente, né, Kátia? Uma família africana, quando fala de África, não tem como... Não só família e comunidade, é uma coisa que é dissociável. E família, então, a primeira coisa que eles fizeram foram separar nós de nossas famílias, de nossas etnias. No sentido... Quando a gente recebe essa gota de sangue na concepção de Maat, em seguida você recebe a sua conexão de quando você fala com a voz, você se conecta com a ancestralidade. E é o seu nome. E a primeira coisa que tiraram de nós foi o nosso nome. E aí, quando você tira o seu nome, quando eu te chamo de Catiúcia, não é o alinhamento que te dialoga com o ancestral. E aí eu te mato. Aí dá para entender, por exemplo, no axé, quando você se reconecta com o ancestral, qual é a primeira coisa que você ganha? Kiniorukó. Você ganha um outro nome. Se você se conectou, você passa a ser aquilo. Exatamente. Exatamente. É essa brincadeira do nome dos livros dos nomes africanos que até eu apresentei, que é a Nin. E é por isso que o nome é importante. É por isso que as mulheres africanas, elas se autonomeiam. Porque quando elas se autonomeiam, ela traz uma perspectiva de qual lugar ela está partindo. Tudo, gente, que você precisa colocar o adjetivo negro não foi pensado para você. Aí você quer botar um problema embrionário dentro de uma perspectiva que embrionariamente não foi pensada para você. Entendeu? Tudo que você precisa colocar a palavra negro, você está disputando uma ponta. E a gente Posso falar? A gente pode... Posso falar com essas palavras? Vamos lá, feminismo negro, marxismo negro, anarquismo negro, capitalismo negro, tudo isso aí, né? Capitalismo negro, marxismo. Nenhum desses fenômenos foram pensados para as pessoas pretas. Aí a gente chega lá e fala assim,
eu quero uma ponta nesse lugar. Por que não tentar pensar um centro? E a filosofia africana está te propondo um centro. Só que centrar Perfeito. é isso, né, irmão? Centrar é você abrir mão dessa sedução do Ocidente aí. Não dá pra ter o melhor dos dois mundos, né? O Chad fala isso direto, que dá pra ter o melhor dos dois mundos. Chad é terrível, ele fala isso, entendeu? Então, você falou tudo. A gente é agência, né? A gente é o centro. Por isso que o Mulher Fechante com a teoria da procedicidade é perfeito. É uma ferramenta de que você localiza psicossocialmente o seu povo na história. Fala, meu irmão, não, aqui não me serve. Eu sou agência, meu irmão. Qual a tua filosofia? Cadê? Tem a filosofia lá em Cambridge. Começo lá e floresceu. Né? Não é isso? É isso. É isso. Pronto. Ele recorrer a... Qual lugar? Faça uma pergunta para vocês quando estiverem sozinhos. Sempre se pergunta Perfeito. qual lugar que nós partimos para pensar as perspectivas que ancoram a nossa existência. Qual lugar? É isso, é prático. É tentar pensar que esse lugar, há 200 anos atrás, não era nosso. Aí a gente tem um hiato na história, né? Porque sim, sim. a libertação foi outro dia. Agora. Foi outro dia. Tá entendendo? Então, sim, assim, sim. a gente está falando. Sim. A minha prima Priscila está perguntando qual é o meu novo nome. No meu axé, nós somos chamados pelo nome. Kinurukoyao. Quando eu entro no axé, Catiúcia Ribeiro fica aqui fora. E ali eu sou Ogum Fitoré. O que é Ogum Fitoré? Ogum me fez para ser presente e para marcar presença. Aonde eu chego, chega Ogum. Aonde eu falo, falo Ogum. Então, quando eu estou falando, muitas das vezes é Ogum que está falando. E isso é porque nós nos entendemos enquanto perspectiva da totalidade da ancestralidade. Eu sou porque eu sou Ogum. E aí você tem uma outra concepção de mundo, irmão. Entendeu? É um outro rolê, é um outro tema. E eu sempre provoco que a questão tem esse nome, é trazer também para o lado social também, né, Preta? Assim, no sentido de... O projeto que eu tenho no sentido, sim, é colocar nomes africanos mesmo em tudo. É formar clã. É muito sério isso, cara. Eu tô falando que é sério. Não. É nome, sobrenome, africanizado a partir de uma lógica espiritual interligada, obviamente. Mas o projeto é esse, eu não engano ninguém, não. Tiraram como primeira coisa que eles fizeram foi apagar os nossos nomes. Até mesmo porque, irmão, o nome, ele não é só o nome. Quando você fala, o babá fala assim, ó, Ogum Fitoré, sempre quando ele fala o meu nome, tem um som vibratório. Pensando em Kemet, fala o rei, tem um som vibratório que se alinha ao K, que é o seu elemento vital, que se alinha ao Ba, que é o pássaro que voa a alma, automaticamente esse nome plasma no astral, volta e materializa o que você é. Perfeito. Então, o nome, ele tem um significado, uma significância que a ancestralidade cada vez mais fortalece o que você é. Ela diz o que você é. E aí você tem uma experiência no mundo que é uma experiência a partir do que a ancestralidade faz esse percurso contigo. Então, Ogum, babá diz para mim assim, entenda o que é chegar e a palavra de Ogum chegar. Eu fico vendo todo mundo ficar, quando você fala, é você entender esse alinhamento. E aí o Swahili disse uma coisa que foi incrível para mim. Então é por isso, irmão, que eu não posso estar de maluquice na vida, entendeu? Não pode, tem que estar coerente, né, Preto? Tem que estar coerente. A palavra acho que é essa, é coerência, alinhamento dentro do seu ancestral, ontológico. Como é que você vai ter... E para os queméticos isso era vital. Era vital. Tanto que quando você chegava no tribunal de Maat, antes de você entregar o seu coração na balança do julgamento, o seu coração deveria ser mais leve que uma pena. O que isso quer dizer? Sim. Você precisava fazer a travessia da sua vida, estar leve, pleno, responsabilizando todos os afetos e tudo que o seu coração apreende, para que você pudesse passar a luz do dia e se tornar um ancestral que volta depois, né? Sim. Então, a primeira coisa que ela perguntava, qual o seu reino? Qual o seu nome? Olha aí, pô. Aí você vê, por exemplo, naquele filme Raízes, que o Kunta Kinte fala, ninguém vai mudar meu nome, não. Meu nome foi abençoado na lua.
No filme Amistade, quando ele tá cantando, ele tá chamando o nome dele, irmão. O nome. Eles mudaram Importante. o nome. O nome. Muito importante. Aí você tá aí operando dentro de uma ideologia política que não foi pensada para mim, e eu vou ficar falando esse nome, plasmando no astral. É por isso que não resolve as coisas energeticamente, nem resolve. Porra! Exatamente, por isso que não resolve. Falou tudo agora, resumiu, por isso que não resolve. Teu nome totalmente a gente continua deslocado. morrendo, a gente continua morrendo, a gente continua em cárcere, a gente continua na base. Será que não é um plasmar sempre através de uma luta do nome do outro? Porra! Deixa a provocação total, já muito mais... mas é isso, porque é sério. Como eu falei dessa proposta de nome, é importantíssima. Nomear, no sentido africano, de trazer existência a esses nomes, é uma coisa muito, não só filosófica, espiritual, é ontológica, né? É importante. Você não existe sem a partir de uma perspectiva de um nome africano. O que o Malcolm faz? A primeira coisa que o Malcolm faz. Exatamente. Eu não quero mais usar o nome, porque é um nome, né? Por que ele bota um X? Porque ele fala assim, o que eu sou, que nome é esse? De onde vem esse nome? E mercadoria, né? Mercadoria, né, cara? Um objeto, assim, você não... Você é daquele dono ali, você é daquela família ali, Irugo ali, ó. Você não tem nome, você não tem história, você não tem nada. Você é uma então, peça. Exatamente. Então, trazendo um nome, você invoca toda a sua ancestralidade, toda a sua concepção africanizada, que é importantíssimo. Então é isso, conversamos aí quase 2 horas. Agradecer mais uma vez aí o convite. Né? O bate-papo aí foi legal, filosofia africana, colocar os valores africanos. Você já me conhece, África do Centro, sempre de valores, né? Irmão, no final, é só um destino, irmão. Exato, tá ligado? Já tá lá na frente, tá bem, é um só destino, um só caminho. E trazer mais. Tem muitos irmãos aí nossos, né, deslocados, descentrados. Tentar dialogar, a gente tem que ter paciência, porque isso é fruto do racismo, né? É fruto do racismo. Que eu ouvi da minha irmã Ana Flávia, que eu acho que assim, ó, o nosso povo está despotencializado e desprestigiado da sua história. Então, o nosso papel, a nossa missão nessa terra é reeducar o nosso povo. Não abra o ouvido para ajudar o seu irmão. Coloque o seu coração para ajudar o seu irmão. Por mais que ele fale merda, por mais que ele fale um monte de coisa, é entender que ele é fruto de um processo que faz dele esse ser. Não abra a razão, coloque a escuta do coração. Experimente sentir o que ele está falando. Para, respira. Eu faço isso, eu respiro e falo, irmão, irmã, não é isso, irmã. É isso aqui, ó, um só destino. Quando a gente estiver tudo bem, emancipado, pode ser que eu dê atenção a isso, mas até lá eu vou estar gozando os louros da minha liberdade, então não faz mais sentido. Perfeito, Kátia. Exatamente isso. Que o racismo ele faz isso, né? Faz a gente se dividir, fazer outros povos ser como se fosse, né, um com mais opressão, outro com menos opressão, mas no intuito de apenas ter uma divisão. Dividir para conquistar e, né? Isso, irmão. E você... É isso, dividir para conquistar. Irmão, exatamente. O nosso povo está em ruínas, morre feito barata. A gente não tem a autonomia, como diz a Aninha, a gente não tem a autonomia alimentar, irmão. Nós somos o povo que mais mata e o povo que mais morre, irmão. Bom. É só isso. Eu não vou descansar enquanto eu não ver meu povo livre. Já dizia, é isso, irmão. É entender que a gente está a serviço da nossa libertação. Não dá mais para ficar brincando, não. Olha só, a gente está em uma pandemia que está servindo de genocídio. O que isso diz? Por que sempre a gente está na ponta? Por que a gente sempre morre? Falou tudo, cara. Por quê, né? Qualquer fenômeno que acontece no mundo é sempre a gente que cai primeiro, irmão. E eu vou olhar para o meu irmão e vou dizer, vai daí que eu vou daqui. Qual foi, irmão? Não, eu vou me juntar com o meu tem que dialogar. É isso. É guerra. É guerra, literalmente. Aí tem que dialogar, tem que ter uma parcimônia,
com os nossos. O Carlos Moore falou, né? Quando você entende o Carlos Moore, quando eu entendo o Carlos Moore, um autor que estuda a questão racial, irmão, eu vou falar, por daqui pode chocar, mas o racismo não vai acabar, não. Você sabe, não tem como acabar. Se ele é fruto de uma consciência histórica, não acredito nisso. As pessoas estão escutando aí. As pessoas estão escutando aí. Não vai. Não vai acabar, não vai. E ele é fruto de uma consciência histórica, ele é fruto de uma sociabilidade de, através do recurso, atravessada pelo fenótipo, ele tira a questão ética moral, ele é muito mais frio e concreto. Cara, o racismo é isso aí, não vai acabar. Cabe agora os povos, né, saberem se articular politicamente, né, fenotipicamente, trazerem sem mimimi, sem brincadeira, sem coisa, bem frio. Eu adoro o caso de Moore, que ele é direto e reto. Não vai acabar, pessoal, o racismo não vai acabar. Cabe os pretos saberem ter uma consciência, né, trazer a África, uma afrocentricidade de seus valores e ver os interesses do povo politicamente, qual é o mais interessante, sem grilo, sem terror. E é por isso que eu vou andar do teu lado, irmão. Não vou andar do lado Fechado, de quem arquiteta a estrutura hegemônica da minha morte, irmão. É só isso, é só sobre isso, entendeu? Perfeito. E o Malcolm, eu sou uma pessoa apaixonada pelo Malcolm. E é só pensar. Não, tô ligado, é verdade. Quem ensinou os nossos irmãos a não respeitar as nossas irmãs? Quem ensinou a gente não nos respeitar enquanto potência? Quem ensinou a gente não gostar do nosso cabelo? Quem ensinou a gente não gostar da nossa espiritualidade? Mesmo, né? É básico. É isso? É básico. É isso, irmão. Muita gratidão. Trocar contigo, Sheila, minha Axé. rainha. Trocar com você é sempre gratidão. Ó, deixa eu falar aqui uma coisa. Sempre quando eu faço cursos de filosofia africana presencial, os irmãos estão sempre comigo. Esse caminho, essa trajetória não nasce nessa live. Ela tá, ó... Muito tempo já, irmã. Vai ter outros também, outros bate-papos, vários encontros. Que nosso comprometimento é um só destino, né, irmã? Esse aí é comprometimento sistemático de valores africanos. Só um destino, só isso. E é isso, é um destino, aí é isso. Rotep, irmã, estamos em paz, viemos em paz. Estejamos em paz, vamos terminar em paz. E axé, principalmente. Nessa quarentena, porque quando passar essa violência toda, a gente tem que estar vivo para continuar lutando. Falou tudo, irmão, falou tudo. Beijo, valeu, nego. Valeu, tchau, minha querida.